dias para pagar um dia na segunda. Então, você faz a apresentação primeiro, aí depois o professor Alexandre. Depois eu, se for necessário. Eu acho que vocês não precisariam sair do vídeo, só desligar o microfone, né? O que você acha, Rívia? Oi, o que acontece? Pesa muito essa plataforma, professor, os vídeos e o microfone ligado. Então a gente costuma fazer assim, né? Desliga tudo, Entendi. fica só ouvindo, né? Entendi. Então vamos fazer assim. Beleza. Começa. Tá bom. Pode começar? Ó, tô saindo, hein? Tá bom. Tô me sentindo um pouco sozinha aqui, mas tudo bem. Enfim, eu escolhi essa obra, né, O Leite do Peito, da Geni Guimarães, por conta... Primeiro porque é um livro de contos, são 12 contos que têm um caráter um pouco autobiográfico, né, é um pouco da história da vida da própria Geni, mas com toda a poesia, né, que a literatura requer. E ele conta desde a infância dela até a ascensão dela, que foi um dos motivos de eu ter escolhido o livro, porque parte muito importante do trabalho, apesar do foco do trabalho ser o teatro, as relações étnico-raciais, as questões identitárias, principalmente dos negros, é uma parte muito importante do trabalho. Então, esse livro ele não coloca o negro naquela posição que a gente está acostumado a ver na literatura, né? Ele mostra uma ascensão na vida da Geni e o próprio nome Leite do Peito já é uma ruptura, porque já começa no primeiro conto, ela perde ali o seio da mãe para o irmão mais novo, e o livro narra toda a história de vida dela muito pobre, morando numa fazenda, ninguém tinha estudo, ela sofreu muito preconceito, ela teve uma educação, principalmente na escola, ela teve uma educação bem eurocentrada, onde a princesa Isabel era vista como uma santa, tanto que ela escreve num poema chamando a princesa Isabel de santa, porque para ela a princesa Isabel tinha feito uma grande coisa, libertando, entre aspas, os escravos. E quando ela chega na escola e a professora conta a história de como, né, do que era a escravidão, ela não reconhece naquela história que a professora conta a história que ela ouviu dos avós, porque na escola ela aprendia que os negros escravizados eram bobos, né, que não lutavam, que não reagiam, sendo que nas histórias que ela ouvia da própria família, eram pessoas normais, que levavam sua vida, né, pessoas boas, pessoas humildes. Então, a história basicamente é isso. Começa com a infância dela e termina o último conto, que eu acho que é o mais até emocionante do livro, a ascensão dela, ela se torna professora e aí ela tem que enfrentar o preconceito de uma aluna que não a aceita como professora por ela ser negra. A Geni, ela escreve desde os anos 80, ela passou 20 anos sem escrever, ela disse que tinha se esquecido que era escritora, e um dia ela achou um livro e viu o nome dela na capa e falou, bem, eu sou escritora, e aí ela voltou a lançar livros. Apesar disso, ela venceu 2 prêmios por um outro livro dela, que é A Cor da Ternura, que ela venceu o Jabuti e o Adolfo Eisen. E, assim, uma coisa curiosa é que esse livro, O Leite do Peito, ele foi lançado em 88, a primeira edição dele. A edição que eu estou usando, que é a revista ampliada, é de 2001. Mas esse livro foi lançado em 88 e na mesma época que outras grandes obras infantis e que estouraram, fizeram sucesso, e o livro dela passou muito tempo sem ninguém, assim, sem se comentar muito, porque naquela época ainda não existia tanto destaque na cena literária, tanto para autores quanto para personagens negros, né? O negro era sempre estereotipado. E ela, especialmente, esse ano ela foi homenageada pela balada, acho que é balada literária,
a própria Conceição Evaristo se declara como fã dela. Ela tá para lançar mais um livro agora, e o fato de eu ter escolhido, eu tinha pensado até em trabalhar com Conceição antes, mas eu acho que assim, já tem muita gente falando de Conceição, e eu escolhi Geni por essa questão da representatividade mesmo, a questão tanto da representatividade negra, literatura de autoria feminina, isso para mim era muito importante dentro do trabalho. E a questão, eu acho que tem tudo a ver com teatro, porque é um livro que te envolve. E é um livro que você consegue imaginar ali todas as cenas, e eu acho que é um livro com o qual os alunos vão se identificar muito, né, principalmente porque no município onde eu atuo, a maioria dos meus alunos são alunos negros, vão se identificar em algumas histórias, e a ideia principal é dar a esses alunos o protagonismo, né? À medida em que eles estiverem atuando, que eles sejam o centro, né? Por isso até que lá no trabalho tem a questão do teatro experimental do negro, porque era para a questão da elevação da autoestima, da conscientização e da cultura do povo negro. E é isso. Eu acho que é isso. Sou eu agora? Não? Você Como é que é? Tá suficiente, Patrícia? Eu acho que sim. Tem alguma coisa que alguém deseja saber sobre o livro que eu não tenha falado? Aí vai na arguição, tá? Tá bom. Vou fechar aqui a câmera, então. Isso. Fecha aí para entrar o professor Alexandre. Isso. Tá? Peraí. Deixa eu ver. Abri o microfone, mas não. Acho que abriu a câmera, não abriu? A câmera. Compartilhar o webcam. Abriu a câmera? Abriu. Isso, maravilha. Gente, boa tarde, antes de mais nada. Gostaria de agradecer Patrícia pelo convite e Mari também pelo convite. Me senti muito honrado com o convite. É a minha primeira banca, né? Vocês sabem, eu defendi meu doutorado agora em dezembro, né? Acabei meu doutorado agora em dezembro, doutorado em literatura brasileira lá no UFRJ, em que eu falei do teatro do Machado de Assis. E, poxa, ter como banca esse tema, para mim, é de uma alegria muito grande, porque envolve minhas duas paixões. Aliás, tem 3 paixões minhas envolvidas daqui. A literatura, o teatro, né, e essa questão do tema que Patrícia levanta sobre a questão racial. Não sei se eu já falei para a Patrícia ou para o Mário que a minha dissertação de mestrado foi sobre literatura marginal, né? Então, enquanto no doutorado eu falei da dramaturgia do Machado, no meu mestrado eu falei sobre o Ferrez, que é um autor da periferia de São Paulo, né, que lança lá seu primeiro livro ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, né, que é o Capão Pecado, que é justamente uma literatura que nasce do território. Então, quando eu li, né, o projeto e vi que tinha esse foco, nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu acho, Patrícia, um projeto super pertinente, eu acho um projeto muito importante. Você é professora do município de Queimados. Eu não conheço tão bem Queimados, mas já fui lá algumas vezes, porque eu participo da Rede Baixada em Cena de Teatro, que o Leandro Santana, que você cita no seu projeto, que é de lá de Queimados, inclusive ele é da Companhia Queimados em Cena, e é, se eu não me engano, o atual secretário de Cultura lá também, subsecretário de Cultura, né? A gente trabalha junto, a gente tem um projeto de curso de extensão lá na Unirio, que é um projeto voltado para artistas da periferia. Então, eu gostei muito do tema, acho também pertinente, acho importante, eu li o projeto, adorei o projeto. A gente percebe que a pesquisa ainda precisa se desenvolver mais, porque, infelizmente, esse ano você não conseguiu uma pesquisa empírica, que você tem que desenvolver ali na prática, mas que esse ano não teve como fazer, ninguém teve como fazer com essa quarentena toda. Mas eu acho que você faz apontamentos ali que são importantes, né? E, principalmente, eu gostaria de começar falando um pouquinho das 3 questões que você levanta lá, que você
faz ali o teu resumo, tem a introdução, mas lá no final que você coloca assim, as 3 questões, que é qual é o potencial do teatro no despertar dos alunos para os livros, né, e na formação do leitor literário. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, que quando eu comecei a ser leitor, eu era leitor de gibi, eu não tinha consciência de que eu era leitor, né? Eu apenas gostava de gibi, né? Eu lembro que naquela época eu nem gostava de livro, porque era só letras. Então, eu era criança, eu gostava do desenho. Então, eu era apaixonado por gibi, mas eu não tinha consciência de que aquilo ali era leitura. E aí, o Manuel de Barros, o poeta Manuel de Barros, ele tem uma frase que ele diz que as coisas melhores que ele aprendeu na vida, ele aprendeu sem saber que estava aprendendo. E você vai falar disso também lá em algum momento, eu anotei aqui, de que as pessoas vão lidando com a leitura através do teatro sem, ao mesmo tempo, perceber que está lidando exatamente com isso. E qual é esse potencial do teatro para despertar nesses alunos, né, essa formação de leitor? Fiquei me perguntando sobre isso, porque o teatro tem esse lado lúdico, né? O teatro, ele tem essa coisa lúdica. A primeira coisa que a gente diz quando a gente vai fazer teatro é que teatro não se faz sozinho. E geralmente a ideia que se tem de leitor é uma ideia solitária, né? Aquela pessoa que lê sozinho ali e tal, né? E a escola, ela tem a função de fazer com que esse leitor partilhe essa leitura. E aí, nesse sentido, o teatro, ele ajuda muito, e é muito importante, porque o teatro, ele propõe leitura coletiva, o teatro, ele propõe uma leitura em voz alta, né? E se a gente pensar, e aí é uma coisa para você pensar também, porque a gente está falando, quando a sua pesquisa, ela entra nessa questão do teatro apoiar a literatura. Mas quando a gente pensa em teatro, a gente tem 3 definições para o teatro. Teatro como a arte feita pelos atores, o lugar onde o teatro é feito, a junção de obras escritas, peças de teatro feitas por autor, e a arte em si, o acontecimento em que envolve o público, né, e o espetáculo. Então a gente tem essas 3 definições. Então, dessas 3 definições, essa segunda, que é o conjunto de peças escritas por um autor, quando a gente pensa isso, a gente está pensando em literatura. Muitas vezes a gente afasta o texto teatral da literatura, porque a gente está pensando na literatura dramática, e isso é uma coisa que às vezes eu cobro dos cursos de letras, que se estudasse mais os textos de teatro. Não é à toa que a minha tese sobre dramaturgia do Machado, ela não foi feita lá na Unirio, no curso de artes cênicas, ela foi feita no curso de literatura brasileira da UFRJ. E aí entra uma outra questão, aproveitando sobre o Machado, para a gente pensar aqui também, uma das críticas que faziam ao Machado, que o teatro dele não deu certo, é a falta de teatralidade. Isso vem lá pela carta do Quintino Bocaiúva, em que ele dizia que o teatro do Machado era mais para ser lido do que para ser encenado. E aí a minha pergunta em cima disso, da questão do Quintino Bocaiúva, no caso do Machado de Assis, era, bom, se o teatro do Machado era mais para ser lido do que encenado, quem leu o teatro? Por que as pessoas não leram? Né? Talvez essa deficiência toda que a gente tenha de leitura nos leve a achar que o texto de teatro só deva ser lido por gente de teatro, né? Não como um texto que possa encontrar prazer em apenas ser lido por um público que não é gente de teatro. Então, quando você traz essa questão do teatro ajudar numa leitura literária, ou seja, de um texto que ele não é propriamente dramático, né? Ou seja, não é uma literatura dramática feita em diálogos, eu me pergunto se o texto de teatro também pode entrar nesse contexto. Se essa leitura da qual você propõe também pode envolver o texto de teatro como um prazer de leitura. Você cita ali o Rico Avarento, né, que é o texto que eu, inclusive, trabalho lá com a companhia, com um grupo lá do teatro, né, no Sol do Itaguaí, com um laboratório teatral, o Rico Avarento, que a gente, inclusive, fez uma leitura dramatizada lá na sua escola, e que foi de um deleite muito grande, tanto da turma que estava lá, quanto do grupo de atores que fizeram. Então, o teatro, ele tem essa facilidade de chegar. E eu acho que a sua escolha por contos também é fenomenal, eu acho maravilhosa. Eu, como professor de literatura, trabalhei lá em Itaguaí. No momento eu não estou trabalhando em sala de aula, eu estou trabalhando no teatro, mas o meu concurso lá é de professor de literatura. Então, enquanto eu estive em sala, eu estava trabalhando do 6º ao 9º ano. E eu sempre optei por trabalhar por contos, ao invés de trabalhar com romances, porque eu sabia da dificuldade que era de ler e sabia que quando deixava ir para casa, os alunos
não liam, ou tirava aqueles resumos da internet. Então eu sempre optava por contos, porque eu conseguia ler com os alunos em sala de aula. A gente conseguia ler juntos. Então, quando eu vi que você também optou por conto, eu gostei muito disso. E lógico, e o conto, para fazer uma adaptação para o teatro, também é muito mais fácil. Né? Você cita lá o livro do José Sanches Sinesterra, que trabalha com essa adaptação do literário para o teatral. Então, no seu trabalho, vai envolver isso. Né? É uma adaptação, ou seja, você já está fazendo uma outra linguagem, porque o conto é uma coisa, a prosa é uma coisa, a dramaturgia é outra coisa. E você está propondo isso. E aí, quando no seu segundo ponto você fala da vivência do texto por meio da dramatização, pode criar uma relação de prazer entre alunos e literatura, o que seria essa... O que você considera, eu queria te fazer uma pergunta, o que você considera essa vivência integral do texto? Você poderia me responder? Patrícia. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Porque, assim, muitas vezes eu percebo em sala de aula que até mesmo quando nós, professores, lemos, é diferente de quando o aluno lê. Porque o aluno, quando ele lê, muitas vezes, pela questão da pontuação e tudo mais, ele não consegue atribuir um sentido mesmo àquilo que ele está lendo. E, então, às vezes, quando a gente lê, já é diferente. Então, assim, como eles estão muito acostumados, eu até cito isso lá no trabalho, com vídeo, com televisão, com tudo que é palpável, com tudo que é visível, né? Essa vivência integral do texto, né? Ir além do só ler o texto, não que ler seja um ato pequeno, né? Só nesse sentido. A vivência desse texto não possa mostrar para ele que toda a história que se passa por trás daquelas palavras, para que não seja para o aluno, porque meus alunos não são alunos normalmente que são muito apaixonados pela literatura, vamos dizer assim. A gente tem uma biblioteca na escola, a gente tem agente de leitura e tal, mas tem sempre aquele grupo específico de alunos que gosta mesmo de frequentar, e a grande maioria realmente não tem o hábito. Quando você aparece com um texto muito grande, já reclama e tudo mais. Então, assim, para que para eles possam ir além daquele, entre aspas, amontoado ali de palavras onde eles não veem sentido, e eles possam experimentar isso com o teatro e falar, caramba, calma aí, esse texto aqui, né, eu posso tirar da minha isso aqui que eu visualizo na minha imaginação e colocar em prática, e olha como que isso é legal, né? Por isso, até uma das propostas que eu faço lá, que infelizmente, né, por conta da pandemia, a gente não pôde colocar em prática, era experimentar o texto, né, do Rico Avarento, somente lido e depois encenado, para poder ver qual seria a diferença de percepção dos alunos, entendeu? Entendi. Bacana. Bom, enfim, o que você falou é realmente o que eu esperava. Assim, eu senti falta na sua bibliografia, assim, lógico que você a sua formação não é teatro, isso pode contribuir. Um dos grandes nomes do teatro chama-se Konstantin Stanislavski, que foi um russo que pensou, ele foi um dos primeiros caras a pensar o trabalho do ator no teatro, né, e a relação do ator com o texto. E o Stanislavski fez vários estudos em cima disso, assim. E um dos últimos estudos do Stanislavski, que infelizmente ele morre no momento que ele está fazendo esse estudo, era uma prática de leitura, porque assim, a ideia no início era que o ator lia o texto, assim, lia sentado, a gente chamava de leitura branca, de mesa branca, e ele senta ali, ele lê o texto, tenta compreender tudo ali só naquela leitura, e depois ele parte para o palco para ensaiar. E aí o Stanislavski, já no final da vida dele, ele já sai desse tipo de compreensão e resolve propor para os atores uma leitura que ele chama de análise ativa. O que é essa análise ativa? Eles já partem para o palco ou a sala de ensaio já com o texto na mão ou até sem texto para experimentar aquilo. Então, acho que quando você faz esse trabalho com os seus alunos, que você ali não é um trabalho em que se deseja transformá-los em atores, mas em leitores, né? Essa vivência integral do texto, ela também traz uma coisa física, né? Ela traz uma coisa física, emocional, que você está trazendo o texto para a tua boca, ele não está apenas ali na tua mente, você está trazendo ele para o teu físico, você está trazendo ele para uma integração
com os atores. Eu acho isso fenomenal. Acho isso importante. Eu acho que você pode beber na fonte, né? O Stanislavski, no livro A Preparação do Ator, ele vai falar muito sobre a questão do imaginário, né? Então isso é muito legal, porque quando a gente pensa numa literatura, você está lendo um conto, por mais que você se alimente da sua imaginação, você está ali, é uma coisa sua. Mas quando você vai para o palco, seria a materialização dessa imaginação. Você está transformando aquele personagem que está ali apenas descrito pelo autor, né, em algo concreto. Isso é o teatro. O teatro na sua prática, né, quando ele deixa de ser literatura, texto, e ele parte para o palco. E aí, nesse sentido, você tem uma aproximação muito maior com aquele texto. Você se aproxima muito mais, você agrega muito mais coisas, porque você está trazendo o texto para dentro de você e você está praticando ele ali. Inclusive, esse texto vai ganhar outras possibilidades, porque ele está ganhando uma interpretação, né, de um ator ou de um não ator, né? Você cita muito bem ali o Augusto Boal, que eu acho um referencial teórico fundamental, importante para você. Eu vou até te indicar depois um outro livro dele, que é esse aqui, O Arco-Íris do Desejo. Depois eu vou te mandar tudo isso por e-mail. O Arco-Íris do Desejo, que nesse livro aqui é muito interessante, porque o Boal, ele vai falar ali nos seus primeiros capítulos que o teatro já nasceu com o ser humano. Quando ele está falando de teatro aí, ele está falando de teatro, ele está falando de literatura, ele está falando da arte, né? Quando o ser humano começa a desenhar lá nas cavernas, o que ele está fazendo? Ele está fazendo teatro. E que teatro que ele está fazendo? Porque quando ele se desenha lá, ele tem a possibilidade de se afastar de si mesmo e de se autoavaliar. Então ele desenha lá o dinossauro, ele percebe que ele é menor que aquele dinossauro. Ali ele tem um momento de se preparar para uma revolução. A palavra ensaio significa repetição. Você vai repetindo, até você compreender aquilo e ter o seu momento de apresentação. E o Boal, conforme você sinaliza muito bem ali na sua pesquisa, ele desmistifica essa história de que só poucas pessoas podem fazer teatro, de pessoas especiais podem fazer teatro. Tanto é que ele diz que todo mundo pode fazer teatro e ironiza, até os atores podem fazer teatro. Ou seja, o teatro do oprimido, que é tirar todo mundo da opressão, como você coloca lá, somos todos protagonistas, ou seja, todos podemos ser donos do nosso destino. Então essa vivência integral que você tem, que você propõe ali nessa questão, vem dessa experiência empírica com o texto, que passa além da leitura, né, de você fazer uma leitura individual para uma leitura compartilhada. O texto de teatro, ele é um texto que pede para ser lido em voz alta. Por mais que você possa ler ele para você. Você pode pegar um Shakespeare da vida, Hamlet, Romeu e Julieta, sei lá, qualquer peça dessa, e você pode ler, você vai compreender muitas coisas ali, como um texto do Machado, do Nelson Rodrigues ou da Ariano Suassuna. Mas ele é um texto que te provoca, porque ele é quase como um roteiro de cinema, né? O roteiro de cinema, ele é feito para ser filmado, né? Quer dizer, uma peça de teatro, pensa-se que ela foi escrita para ser encenada. Então, ela para se completar, e é por isso que eu sempre gosto de dividir essa coisa de que, quando eu falo no teatro, ele é abrangente, ele está envolvendo toda a arte, né? E quando eu estou falando da dramaturgia, eu estou falando especialmente do texto. Eu acho que, no seu caso, vai estar envolvendo essa transformação dessa linguagem do conto, da prosa, para a linguagem de dramaturgia, que aí ganha uma outra conotação, e, enfim, você tem lá o referencial do Sinisterra, que ajuda muito, que é muito bom nisso, nesse trabalho de como se adaptar, né? E você vai estar ali com a galera. E eu acho que esse trabalho da adaptação, junto com eles, é fenomenal, porque isso compromete mais os alunos, e aí eu acho que se apaixona muito mais pela leitura, né? O Leonardo da Vinci tem uma frase que ele diz o seguinte, que a gente só gosta daquilo que a gente conhece. Então, eu acho que muito da gente não gostar de leitura, ou até não gostar de teatro também, vem pelo fato do nosso desconhecimento. E é lógico que o teatro, nesse sentido, ele chega mais fácil, né? Então, eu mesmo lá na escola em que eu trabalhei, peguei meus alunos da 8ª série e adaptei contos do Drummond para o teatro. Então, a turma inteira compreendeu. Foi muito mais fácil chegar a eles quando eu peguei um grupinho que era super bacana, interessado em teatro, e montei uma peça de teatro, do que realmente quando a gente estava ali sentado lendo. Porque, como você bem disse, primeiro eu não estou acostumado, hoje em dia é tudo na questão do celular, é a questão das mídias, do streaming, como você assinala muito bem ali, mas a gente sabe que, e aí entrando já até na tua terceira questão, que você vai falar do
Pode a literatura contribuir para a transformação da sociedade no que se refere ao preconceito e à desigualdade racial? Eu acho que, eu não sei como é a sua escola, mas me parece que tem uma boa sala de leitura, né? Estou falando da escola lá de Queimados, né? A de Itaguaí eu conheço e eu sei que é muito boa. Mas a gente sabe que isso não é realidade. Nem no município de Itaguaí, nem de Queimados, a gente tem salas de leitura. Eu lembro que eu dei uma aula lá em Itaguaí, na primeira escola que eu trabalhei, a sala de leitura, na verdade, era um corredor, era quase que um corredor com livros lá, você não tem vontade nenhuma de ficar naquele lugar. Então, a gente sabe da dificuldade que é nessas cidades. Aí eu não sei, talvez pudesse você até fazer uma pesquisa em cima disso, saber se existe livraria lá em Queimados. Acredito que existe uma biblioteca, mas quantas bibliotecas? Né? Como é que os alunos têm acesso a isso? A questão do valor do livro, que sempre também é muito caro para essas pessoas da Baixada, ou daqui da Zona Oeste, mora em Santa Cruz, né? Ou de Itaguaí, que é Costa Verde, Baixada também. Eu acho que vê essas questões. Eu nunca li a Geni, mas fiquei super curioso, com muita vontade de ler esse livro dela, Leite de Peito. E tive uma certa dificuldade, inclusive, depois eu quero que você me diga onde você comprou, tive uma certa dificuldade, eu pesquisei aqui na internet, falei, vou tentar comprar o livro, mas eu tive uma certa dificuldade de achar o livro. Eu não consegui encontrar o livro aqui. Então, depois eu quero que você me indique, porque eu quero comprar e quero ler, porque eu acho isso muito bacana. Enfim, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Eu acho que a gente vai entrar aí em questões que você pode pensar da relação entre forma e conteúdo. Por quê? Você levanta, além da relação do teatro com a literatura, desse incentivo à leitura, você ainda levanta uma outra questão, que é essa questão étnico-racial. Ou seja, você está levantando toda uma importância do tema. E aí eu acho que cabe... Você achou na assistente virtual, legal. Eu acho que, o Mário falou, né? Cabe você levantar, Patrícia, uma questão, talvez você trabalhar, uma questão dessa relação da importância do tema e da forma, que é uma questão que a gente discute sempre, porque a gente sabe que na literatura se discute muito que a forma é o mais importante, né? O tema pode ser qualquer tema ele serve para a literatura, né? O próprio Manuel de Barros falava que um prego enferrujado servia para a literatura, uma coisa quebrada servia para a literatura. Mas, para uma literatura do território, com o objetivo que você tem, o tema ele é fundamental. E aí, talvez, você pesquisar um pouco sobre a literatura marginal, você vai encontrar muitas coisas ali. Por quê? Porque você tem ali uma literatura que nasce do território. Inclusive, minha dissertação de mestrado, ela está disponível no Google, depois se você quiser dar uma olhada, inclusive ali no primeiro capítulo, onde eu vou falar dessa questão do território. É muito importante, porque o que você está falando é de uma defesa do território. Que esses alunos, porque o Ferrez, quando ele começa a escrever, ele passa por um depoimento que é muito parecido com esse que você coloca. Ele diz que a galera dele ali, e ele também, ele não se sentia afinado com aquela leitura, porque ele não se via nela. Era uma coisa muito distanciada do mundo dela. Não é que eu acho que toda literatura, para quem mora em periferia, tem que ser só de tema de periferia. Mas que, às vezes, para quem está iniciando, isso é muito importante se identificar. A periferia não se vê ali, o negro não se vê ali, a mulher não se vê ali. Então, essas coisas são importantes. Então, eu te indicaria aí, talvez, dar uma pensada e estudada mais, já que você pensou em Conceição Evaristo também. Então, né? A Conceição Evaristo, inclusive, ela tem um termo que ela diz, que ela fala sobre escrevivência, né? Escrevivência, uma coisa assim, que é justamente, ou seja, que isso já fala da realidade dela também. Então, acho que você pode pesquisar alguma coisa nisso daí, que vai somar bastante com você nessa defesa do território e nessa defesa do tema. Por que você está fazendo esse recorte? Porque você poderia simplesmente falar assim, a relação do teatro com a literatura no sentido da leitura qualquer. Mas não. Você quer uma coisa ainda mais específica, porque, lógico, está dentro da realidade dos seus alunos. Então, você quer uma coisa que aproxime ele. Então, eu acho que é um bom caminho você pegar por aí da literatura marginal. A minha dissertação, ela não é sobre toda a literatura marginal, essa dos anos 2000, ela cai especificamente sobre Ferrez, mas ali no início dela eu faço toda uma contextualização que vale a pena, e existem outras pessoas que fizeram dissertação e tese sobre o tema, que é importante. E aí vai entrar em questão do acesso à literatura, que eu acho que é importante. Você
cita ali o Antônio Cândido, no Direito à Literatura, que eu adorei, que eu acho esse artigo dele maravilhoso. Eu acho que você pode, inclusive, explorar mais isso, principalmente sobre essa questão da ética que você está falando na literatura, sobre essa questão desse tema, né? Então, eu acho que é um artigo que você pode explorar mais, porque é um artigo maravilhoso, né, sobre o direito à literatura, onde ele vai fundamentar a importância da literatura, como é que ela nos humaniza, como é que ela nos provoca. E aí você pode até fazer um diálogo, talvez, com outro livro, que eu tenho, mas eu não estou com ele aqui agora, que é o Direito à Literatura, do Todorov, né, que tem um livro muito interessante, vai falar sobre o direito à literatura. Acho que você pode... Literatura em Perigo, né, e o Direito à Literatura do Canto, acho que eles podem fazer um diálogo bastante de referencial teórico para você. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que é isso. Eu queria te falar agora aqui. Eu gostei muito do seu projeto. Acho que o projeto está muito bacana, está muito interessante. Eu gostaria de, em algum momento, eu sei que você prevê aí uma apresentação lá do laboratório teatral, mas já queria me deixar à disposição para participar outras vezes, porque são dois temas que me interessam muito. Não sei se você tem visto, eu tenho feito umas lives no Instagram. Eu criei um Instagram chamado Café com Machado, que é só para falar de literatura, e eu tenho feito live toda quarta-feira em que eu leio um conto de um grande autor da literatura brasileira e faço análise, né? Eu escolho um autor por mês. Esse mês, por acaso, eu escolhi Lígia Fagundes Telles, mas já falei de Machado, já falei de Clarice, Guimarães, enfim. E justamente com esse objetivo de incentivar a leitura. E depois da leitura tem o professor Renato Moraes, que foi meu professor na época da faculdade de literatura, e a gente faz um diálogo analisando o conto e há para as pessoas conversarem. Então, o tema da leitura, para mim, é fundamental, como também o teatro é fundamental. Então, essa junção de coisas, a mim, interessa muito. Então, pode me convidar mais vezes para outras etapas. Já que a gente está falando de teatro, eu vou depois te passar tudo isso, me cobre. Eu vou te passar depois tudo isso por e-mail. Eu queria te fazer algumas indicações de livro, além do livro do Bual, Literatura em Perigo, Literatura em Perigo, vimos em sala. Ótimo, legal. Esse livro aqui, que é chamado Uma Anatomia do Drama. Vou te passar depois tudo isso. Do Martin Essing, traduzido pela Bárbara Adoro. Eu acho que ele pode ser bacana para você, porque ele vai tratar da questão do drama, da definição do drama, da estrutura do drama, ou seja, do teatro, e vai falar do drama como uma experiência coletiva. Tem um capítulo aqui que ele vai falar do drama, ou seja, do teatro como uma experiência coletiva. E o que você está propondo no seu projeto é uma experiência coletiva da literatura a partir do teatro, tendo o teatro como dispositivo. Compreende isso? Você está fazendo essa proposta de ter uma relação coletiva com a literatura a partir do dispositivo do teatro. Então você está no caminho certo. E aí, aqui nesse livro, tem um capítulo que vai falar do drama como uma experiência coletiva. Mesmo que seja um monólogo, a experiência do teatro é coletiva, porque você não faz um monólogo só para você. Você monta um monólogo para alguém, você tem camareiro, você tem o cara da luz, você tem figurinha, tem outras pessoas que compõem aquilo ali. Então, o teatro, ele é por si só uma experiência coletiva. O teatro, ele não é uma experiência solitária. Então, o que você está trazendo para o teu projeto é que esses alunos tenham uma experiência coletiva da literatura a partir do teatro. E isso, com certeza, vai potencializar o interesse dele pela leitura, porque ele não vai se ver sozinho, ele vai perceber que outros colegas. E aí, nesse sentido, uma das grandes questões da nossa pouca leitura é porque muitas das vezes, quando a gente está na periferia, posso falar isso como morador da Zona Oeste do Rio, a gente não encontra pessoas ao nosso lado que também gostam de ler. Às vezes a gente não encontra nem na nossa casa, né? Às vezes as pessoas têm pouquíssimos livros em casa, e ou quando tem, é livro de escola ou é livro de autoajuda. Você quase não tem ficção, você quase não tem literatura. Então, quando você tem a oportunidade de partilhar uma leitura, você se sente muito mais fortificado. Então, quando você faz isso, um conto, transformando ele em teatro, você está fazendo com que esses alunos experimentem de forma coletiva isso. Então, isso é muito importante. Uma outra autora que eu vou te indicar aqui, esse livro aqui, não sei se você conhece, Jogos Teatrais,
Ingrid Dormienko dela, e ela vai tratar do teatro na educação. Então, é um livro que eu acho que pode te interessar muito, né? E vai falar assim, principalmente dessa questão da estética do teatro e como isso lida. Ela vai contar, inclusive, a experiência dela com criança, lidando com o teatro. Enfim, tem outros livros aqui. Esse aqui é um outro também. Esse aqui é muito bacana, Personagem e Ficção, que tem o Antônio Cândido, tem, enfim, alguns nomes. O que é legal aqui, já que você está teatro e literatura, tanto no teatro, quanto na literatura, quanto no cinema. Para você interessa esses dois capítulos. O que é o personagem na literatura e o que é o personagem no teatro. E como você está trabalhando essa transformação do conto, da prosa em dramaturgia, eu acho que ter esta definição aqui para você é fundamental para você pensar essa questão da diferença do personagem no teatro e na prosa. Isso vai ser muito legal, porque os teus alunos vão poder experimentar isso na prática. Então você pode, inclusive, dar essa teoria. Olha como é que é o personagem na literatura. E aí, quando você transformar aquilo em teatro, você vai vai fazer a observação do teatro na dramaturgia, no teatro, né? Do personagem no teatro. Então, esse é um livro muito bacana. Acho que tem um PDF também, né, em alguns sites aí. Você acha esse livro aqui em PDF. Enfim, eu acho que é isso. A minha última indicação é uma indicação mais filosófica, política, que é o Jacques Rancière, que ele tem esse livro chamado Espectador Emancipado, que ele vai tratar dessa relação do público, né? E aí, no caso, a gente pode pensar o nosso público de teatro, como quem está assistindo a peça, e a gente pode pensar também no nosso público como leitor, né? Até se a gente for pensar na recepção do livro, né? A gente tem essa questão. Então, o Rancière vai tratar muito disso, e como o teu tema está muito envolvido com política, não política partidária, mas política no sentido dessas questões raciais, né, que você coloca, eu acho que o Rancière, ele pode te ajudar bastante nesse sentido. Eu acho que são essas as questões. Eu adoro a sua pesquisa, gostei muito da sua pesquisa, me interessou muito, é uma pesquisa que eu quero ler e, se puder, partilhar mais ela com você. É isso. Obrigada. Agora, vou pedir para o Alexandre sair do foco. Isso. Para a professora Rívia entrar. Demora um pouquinho essas conexões. Rívia? Oi, peraí. É porque demora um pouco mesmo. Primeiro tem que ver se tá bom o cabelo, né? Isso é fundamental. Eu troquei a camisa antes de começar. Agora... porque a Patrícia falou, a gente vai filmar. Eu falei, minha camisa tá muito ruim. Eu botei aqui uma fedenta, mas ela é bonitinha. Ela tá fedendo, mas tá bacana no filme. Não, pois é. Ainda mais, né, a gente falando do teatro, né, da visualidade. Não tem muito o que fazer, mas vamos lá. Oi. Bom, como não é uma defesa, né? Tá show, tá bacana. Né? Pode começar, Mário? Pode começar? Pode começar. Então, primeiro eu vou agradecer, né, ao Mário por me convidar, a Patrícia, né, por me convidar. Eu não sei quem convidou, quem aceitou o convite, né, mas é sempre uma combinação feita, né, entre o orientador e o orientando, e a gente fica muito contente. Geralmente é o orientador que sugere, entre aspas, né, para o orientando. Mas fico contente da Patrícia ter me aceitado, né, na banca e me convidado. E, assim, achei interessante que ela considere que eu possa contribuir de alguma forma com o trabalho dela, né? E o Mário já é um querido colega, né, com quem a gente trabalha, com quem eu trabalho já há algum tempo. Então, eu fico muito contente de participar, né?
Eu não sou da área de literatura, ainda estou conhecendo o professor Alexandre hoje, professor, muito prazer, né? Eu não sou de literatura, minha formação, na verdade, sim, a minha formação é em língua e literaturas clássicas, né? Literatura latina e literatura grega. Mas eu não trabalhei muito ao longo da minha vida acadêmica com essa área. Eu trabalhei mais com linguagem, né? Com língua e linguagem. Mas gosto muito, assim, né, de ouvir sobre a literatura e em especial sobre teatro, porque a gente trabalha principalmente literatura grega, né? Se trabalham com os textos teatrais. Claro que as concepções são bem diferentes, né? E aí as coisas já estão bem modificadas, né? Muito se produziu posteriormente, mas é interessante a gente poder fazer esse diálogo, né? Bom, então eu acho que assim, o Alexandre já apontou várias coisas que são interessantes de uma forma muito mais profunda, que eu passaria batido, com certeza, mas em alguns pontos ele vai suprir, ele supriu algumas questões que eu ia fazer para vocês, perguntar e tal. Então eu vou focar mais em algumas outras coisas e vou fazer o seguinte, eu vou fazer uns comentários bem pontuais do seu texto, que eu acho que eles são